Então, veja só, quando eu falei o Brasil precisa de um golpe, é uma pergunta complicada, porque todo mundo... O Brasil já teve golpes, e todo mundo que tenta criar um determinado tipo de imaginação que faça uma ruptura com esse tipo de arranjo que a gente tem de país, todo mundo acaba, no fundo, incorrendo nisso. Ele quer ser parte desse estado patrimonial. Ele quer ser... o que eu quero dizer é o seguinte, quando o Bolsonaro tentou o golpe dele, ele estava sendo apenas um Edinaldo. Entendeu? Eu não consigo separar o Bolsonaro do Edinaldo, ou dessas figuras menores que vão ascendendo hoje. Então todas elas vão ascendendo, tá? E eu no máximo consigo diferenciar eles, por exemplo, de um Barbalho, tá? Ou de um Moreira Salles. Não, o Moreira Salles já veio uma coisa estabelecida, mais tradicional, tá? Mas quando, vamos supor que chegue ao topo da cadeia alimentar, tá? Um Edinaldo consiga, depois de administrar a CBF por um tempo, não for preso, tal, e aí ele faz os casamentos certos, compra as coisas certas, se estabelece de maneira certa, bota os filhos pra andar com as pessoas certas, o Edinaldo entra na estrutura aristocrática brasileira. Ora, se ele chegar lá, é pra ser a mesma coisa que um Barbalho. Ou sonhar um dia ser um Moreira, ter a sofisticação do Moreira Salles, ter uma sofisticação que certa elite, essa elite que hoje está mais presente em São Paulo e no Rio de Janeiro, tem a elite que sabe investir em grandes fundações, a elite que joga o grande jogo global. Entende, Rafael Almeida Rizzo? Sim. Certa elite sabe jogar o grande jogo global. É isso que esses caras, talvez, eles não tenham condições de fazer, mas eles sonham que seus filhos entendam isso. O Edinaldo com certeza não tem ideia que é isso que ele quer. Ele talvez tenha uma intuição de que seja isso que ele quer. Entendeu? Mas ele não vai conseguir. Quem consegue? O Gilmar Mendes. Tá todo mundo falando da relação que o Gilmar tem ali, DP, não sei o quê. Beleza. O Gilmar Mendes é um homem inteligentíssimo. O Gilmar, ele é provavelmente mais inteligente do que todos esses nomes que eu falei aí, tá? O Gilmar entendeu como chegar e como ficar. E o Gilmar, ele quer ser um aristocrata e um grande oligarca. E ele será. A real é, o Gilmar vai conseguir. Entendeu? O Gilmar, assim como várias outras pessoas, várias outras figuras, ascendem a posições de poder. E eles querem moldar o Brasil de modo que o Brasil se encaixe com ele. E aí seus descendentes façam parte desse grande grupo de pessoas que administram o Brasil. Que eu já fiz uma vez uma explicação numa live, tá? Que era a festa de aniversário do Sarney. A festa de aniversário do Sarney era um grande encontro dessas pessoas. A festa de aniversário do Sarney era o encontro dessa elite. Essa elite que, né, que nos administra. Eu sempre falei pra vocês, se você não odiar profundamente essa elite, não adianta conversar conosco, porque você não tem relação com o sentimento que nos move. O que nos move é destruir essa elite. De alguma maneira, eu vejo o Moreira Salles, eu quero prender o Moreira Salles. Mas ele não cometeu nenhum crime. Eu sei, ele não cometeu nenhum crime. Mas eu vou ter que, caso a gente chegue ao poder, destituir o Moreira Salles dos instrumentos de poder que ele tem. Assim como eu preciso destituir o Edinaldo, assim como eu preciso destituir os Barbalho. Como nós vamos fazer? Como nós vamos fazer isso? Vocês entenderam aqui o tamanho do problema? Ó, o José Neto falou, Renan, eu não consigo odiar. Se você não odeia, José Neto, você não entende o que você está fazendo, porque o ódio que você tem que ter dessas pessoas é um ódio genuíno. É um ódio verdadeiro. O ódio tem que ser genuíno. Porque lembra que eu falei? Aí você tem que sair da ideologia. Tipo assim, odiar o Jean Willis, odiar um esquerdista bobo, odiar o Glauber, é besteira. Simplesmente porque essas pessoas estão numa camada externa frágil. Um dia pode ser que o PSOL chegue ao poder, mas ele não vai exercer o poder pra valer. Assim como o PT chegou no poder, ele não exerceu o poder pra valer. Se você vai tirando, né? Vai tirando essas camadas, aí você vai chegar onde? No coração. E no coração tá morando o João Moreira Salles. No coração tá o Edinaldo. Sacou? O coração tá ali. E você tem que entender que é ali que tá o problema. Este problema é muito profundo, porque não há ideologia que sobreviva a isso. Veja, a esquerda e a direita são arranjos muito modernos, são arranjos da modernidade. Ah, eu sou progressista e eu acho que a sociedade tende a isso e aquilo, e blá, 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 beleza, isso é uma discussão moderna. Não, a direita é uma categoria moderna. Ah, a direita é liberal, são categorias modernas, tá? Essas categorias modernas que estão aí, elas não resistem ao, entendeu? Ao true Brasil, ao Brasil real. Ou seja, todo esquerdista brasileiro, moderno que seja, ou direitista moderno, tendem a se tornar um Edinaldo. Tudo tende ao Edinaldo. A inércia nossa é o Edinaldo. Tudo tende. Você vai pra cá e há uma energia que te puxa e te torna um Edinaldo. Recentemente, né, saiu na Time, usaram uma tecnologia chamada
CRISPR para montar o tal do lobo atroz, ou o lobo terrível, é o direwolf, né? Não foi montado um direwolf, pra vocês entenderem. Na verdade, pegaram o gene do lobo cinzento, pegaram o genoma do lobo cinzento, eu não sei falar aqui nos termos corretos, né? E aí eles compararam com o genoma do direwolf, e eles fizeram uma edição de 20 genes do lobo cinzento, porque aparentemente, de acordo com a empresa que fez isso, o direwolf compartilhava os genes restantes. Eles fizeram uma edição com uma técnica chamada CRISPR, que já é conhecida, não foram eles que inventaram, e com essa técnica eles editaram, e aí ele parece ser um direwolf, mas na prática ele não é um direwolf, né? O que me parece, tá? O genoma brasileiro é o genoma do Edinaldo, é o genoma do Barbalho, é o genoma desses caras, e tá muito caro. Então, por mais que a gente edite nosso genoma pra gente se parecer com um fenômeno contemporâneo que tá acontecendo nos Estados Unidos ou na Europa, e a nossa elite fica o tempo todo tentando alterar seu genoma, naquilo que é essencial no genoma dela, tá um Edinaldo. Então, por mais que o Moreira Salles vai lá, tem um que é cineasta, sabe? Aí quer filmes, tal, fundações, programas culturais. No que interessa, a alma dos Moreira Salles é o Edinaldo. No que interessa no STF, com eles citando palavras em latim e citando teorias, e aí o Barroso vem falar, né, do neoconstitucionalismo, no coração dele bate um Edinaldo. No coração de tudo isso que roda na nossa elite, bate um Edinaldo. Então, quando o Edinaldo tá lá olhando o poder que ele tem na CBF, o que o Edinaldo vê na prática, ele olha pro lado, o que ele vê, tá? Ele vê esse Brasil como uma oportunidade, igual certos colonizadores viram, tá? Fique rico, morra tentando, vou fazer o meu aqui, e faz aliados estranhos pelo caminho, que não tem nenhum tipo de convergência, tirando a vontade de ocupar esses espaços e mamar nesses espaços como se não houvesse amanhã. E é por isso, porque certa intuição da classe média, porque a classe média é um fenômeno da modernidade, e a classe média aqui no Brasil responde a essa elite dizendo que políticos não prestam e que essa elite não presta, e é uma intuição correta, por isso que a classe média vem com uma resposta que é assim, político não presta e a política corrompe. Que é uma coisa meio udenista, que é uma coisa muito comum, é uma visão de mundo. Vamos dizer, aqui no Brasil, a gente pode usar um exemplo, o nosso querido amigo Nando Moura, né, que ele adota uma posição muito conveniente do nada presta. Não é que a política corrompe, não é que a política... Se você não entender quem você é e o que você tá fazendo, você nunca vai poder enfrentar os seus inimigos. E a política, como ela permite que você ascenda a esse papel de patrimonialista, a política ela apresenta tentações, mas as tentações são palpáveis, elas têm nome, CPF, elas têm posições, elas têm CNPJ, entendeu? A política te permite lidar com os donos do poder. E os donos do poder, eles, como eles funcionam como uma lógica meio medieval, eles vão te encaixando em hierarquias regionais. Então, a política vira e fala, se encaixe nesta posição aqui na hierarquia e você vai se suprir, você vai se alimentar aqui e talvez você vire um nobre aqui no jogo. Depende da sua capacidade de ascender. Que é isso que a mentalidade de centrão faz. Portanto, veja, as pessoas percebem que a resposta política para o problema brasileiro nunca funciona, porque todo mundo que você coloca na política acaba se encaixando nesse aparato, certo? Como bolas numa árvore de Natal. Você vai se encaixando ali na árvore de Natal e você não serve para nada. Que é o bolsonarismo. O bolsonarismo é o seguinte, são várias bolas. O Nicolas é uma bola muito bonita e reluzente, outra é uma bola menor, outra é azul e tal. Na árvore de Natal de quem? Do Valdemar. São bolas, né? Aquelas bolas de árvore de Natal na árvore do Valdemar. Que você vai pendurando, e o Valdemar liga uma luzinha, e eles botam um hino do Brasil tocando do lado da árvore de Natal, põe uma estrela com a cara do Bolsonaro no topo, muito linda. Nossa, no fundo, eles só se encaixaram numa estrutura. E eles fingem que tem uma rebelião, mas não tem rebelião nenhuma. Porque eles são parte do Estado patrimonial brasileiro. E eles não têm nenhuma vontade, nenhuma disposição em enfrentar o Estado patrimonial brasileiro. Muito pelo contrário. Tudo que o Bolsonaro quer é ele, a família dele e seus aliados mais próximos se tornando parte dessa estrutura patrimonial. Eles querem ocupar um naco. E por que eles falam que eles querem ocupar um naco? Ora, porque de maneira legítima na cabeça deles, o povo brasileiro assim o quer.
O povo brasileiro quer ver Bolsonaro como uma espécie de rei. É como se falasse assim, ó, encaixa aí, ó, ô João Moreira Salles vai um pouco pra cá, o Sarney vai um pouco pra lá, fulano vai pra lá, encaixa aí o mito, ele tem que estar aí com vocês. Entendeu? E o Bolsonaro, eu quero ter o direito a participar disso aí também, pô. Também quero comer filé mignon. É isso. É isso. É apenas isso. É apenas isso. E o que vai, vamos dizer, te impedir de fazer parte desse jogo é exclusivamente o ódio. Logicamente com o entendimento. Ódio e entendimento. Porque o entendimento de como funciona essa máquina, esse jogo, essa lógica, né, faz compreender para além das ideologias, para além da espuma. Mas o ódio te mantém alerta, cara. O ódio tem que te manter alerta. A raiva disso te mantém alerta. A raiva de ver essa injustiça o tempo todo. E a raiva de uma determinada, esta assim, elite, que te impede de se realizar. Então, olhando pra você que tá me assistindo aí na live, quantas vezes você acha que você tava andando alguma coisa na vida, você tava com um negócio, tava começando a andar, ou um emprego que você tava indo, alguma coisa na sua vida que começa a evoluir, em algum momento ela dá errado. Aí o negócio tá andando, vem uma crise, e aí seu negócio não anda. Puta, comprei algo, puta, tô feliz, tal, pum, sou assaltado. Mas toda vez que você começa a se realizar, o Brasil te impede de se realizar. É como se o Brasil estivesse permanentemente puxando o seu pé. Tum, tum. E você vai, pum, puxa o seu pé e cai. Vai, puxa o seu pé e cai. Vai, puxa o seu pé e cai. Tá? Isso é um problema que vocês todos sentem. O Brasil é o país do voo de galinha. O Brasil é o país do pode ir, mas não vai. Né? É o do quase. É o do putz, foi por pouco. E agora, mais do que nunca, como já não foi tantas vezes, e como acho que a gente teve um acúmulo... a gente teve um acúmulo muito grande de derrotas e a internet não nos fez bem. Eu acho que a gente pode falar com certa tranquilidade que a democratização permitida pela internet não vem fazendo bem para as pessoas. A situação vem piorando em alta velocidade. E como ela vem piorando em alta velocidade, você está percebendo que está ficando muito difícil dar certo aqui. E isso tem que te dar ódio. Isso tem que dar ódio. Então o ódio é necessário. E aí vamos para a pergunta. O Brasil precisa de um golpe? O Brasil precisa do uso da força para destituir essas elites? A resposta é meio óbvia, né? Todos os golpes que foram dados no Brasil, eles não alteraram a mentalidade vigente no Brasil. Talvez, e aí eu posso até, vamos dizer, falar com o Orlando disso, né? Porque o Orlando acho que o Orlando vai vir com isso. Mas a natureza do brasileiro é ser patrimonialista. A natureza do Brasil é o Edinaldo. Então não adianta eu dar 1000 golpes, ou eu alterar, ou tentar 1000 constituintes, que você não vai conseguir alterar a natureza nossa. Que é isso, porque assim, se eu mudar, se eu deixar de ser Edinaldo, não mais serei brasileiro. Sabe, tipo, todo brasileiro é Edinaldo. Sabe? Tá? Então, ora, se a nossa natureza é um Edinaldo, a nossa natureza é gigantescamente Edinalda, puta que pariu, galera. Olha lá, olha como fica o grande irmão Edinaldo me olhando ali, ó. Talvez o que a gente precisa fazer é tirar o brasileiro da equação, mas tirar o brasileiro da equação aí não tem sentido, porque toda cultura, tá, ela precisa dar certo sendo ela própria. Você vai procurar o que há de melhor na sua cultura e você quer fazer dela algo que se apresente pro mundo e diga: ei, eu tenho algo interessante a apresentar. Certo? E parece que toda vez que a gente tenta apelar para algo genuinamente brasileiro, a gente dá errado, mas eu não acho que nós somos apenas um Edinaldo. E esse é o ponto. A alma brasileira é muito mais do que um Edinaldo. O Edinaldo é a expressão dessa alma no seu aspecto mais baixo, que é esse aspecto cordial, patrimonial, esse aspecto... como é que eu posso colocar? É um aspecto rasteiro que quer o poder como vaidade, o poder como estética, tá? E não busca o exercício virtuoso do poder. E o exercício virtuoso do poder, que é a prática da boa política, é a mais nobre de todas as artes. E já houve brasileiros que praticaram isso. E o ponto é, já houve lideranças brasileiras desta natureza, dessa magnitude, em várias áreas da vida humana no Brasil. Então, nós também somos Edinaldo, mas não somos apenas Edinaldo.
O que todos nós, né, uma coisa que talvez esteja na alma, no gênero do brasileiro, que seja, isso é, nós não nos adaptamos tão bem à modernidade, a modernidade nos faz mal. A cultura de massas da modernidade nos faz mal, e nós não conseguimos entender, sabe, a burocracia impessoal weberiana, né, por isso que o nosso funcionalismo público é uma bosta. A gente não conseguiu entender o capitalismo de certa maneira impessoal, a gente não consegue respeitar a individualidade, porque a gente é profundamente confuso, né? Então as nossas individualidades, não é que a gente é coletivista, a gente é o indivíduo que não respeita outro indivíduo, então a gente é uma massa de indivíduos que não se respeitam mutuamente, a gente é individualista. Então tem uma série de problemas ali que fazem parte da nossa natureza, mas a nossa natureza não se restringe apenas a isso. Então a gente tem que encontrar os elementos positivos, odiar os elementos negativos, tá? E com base nisso construir um caminho. Veja, o mundo, né, os consensos liberais do mundo estão caindo. A gente vem falando, a gente tem valetes sobre isso, a gente tem material sobre isso. Os consensos liberais do tal do Ocidente estão caindo. E o Brasil é um país com uma cabeça meio pré-moderna, e meio que ele está vivendo a modernidade e já a modernidade está passando. Tá vindo outra coisa ali. Estão falando em cesarismo, tem um monte de coisa. Pode ser que não dê nada, seja apenas uma fase esquisita do mundo, mas pode ser que, né, toda essa onda passe e venha coisas absolutamente novas. Tá, e nós vamos continuar existindo como nação, talvez, talvez, e nós vamos continuar talvez existindo como cultura, então nós precisamos, né, é a nossa responsabilidade, formar lideranças que combatem e odeiam nossos principais aspectos e que a gente faça um diagnóstico desses aspectos e que a gente o supere. E como essa superação necessariamente é cultural, fica essa pergunta, você vai precisar dar um golpe para isso ou não? Ora, qualquer um que exerça o poder de maneira violenta para derrubar uma estrutura, se não souber o que coloca no lugar, o golpe vai ser inútil como praticamente... como todos os golpes, não só no Brasil, mas na América Latina foram. São golpes inúteis que substituem um Edinaldo pelo outro, um Barbalho pelo outro, um Moreira Salles por outro. Você só está trocando a estrutura patrimonial ali. A gente precisa de algo mais profundo. A gente precisa de algo diferente. Entendeu? Então, eu me vejo, às vezes, gente, isso aqui é até um desabafo agora, me repetindo nas coisas que eu falo. Então, às vezes, você vai ver que nas lives eu tô tratando das mesmas coisas. Então, quando eu vejo que eu tô falando do Barbário e da cópia, aí quando eu vejo que eu tô falando do Edinaldo, aí quando eu vejo eu tô falando qualquer coisa, do Valdemar, eu tô falando do mesmo assunto. Eu tô falando do mesmo assunto. Só muda a cara, só muda o endereço, só muda o nome, só muda o interesse específico, mas são todos o mesmo assunto. Se eu for falar do Musk, não é o mesmo assunto. Não sei se você entende. A dinâmica do Musk é outra. Por mais que você vai até encontrar algumas coisas em comum. Tá? O ponto é, o Edinaldo é mais parecido com o Musk ou com... Desculpa, o Moreira Salles, coloque aqui no chat. O Moreira Salles é bilionário, o Musk é bilionário. O Moreira Salles é mais parecido com o Edinaldo ou com o Musk? Me parece que o Moreira Salles é muito mais parecido com o Edinaldo do que com o Musk. Por mais que ambos sejam milionários, tenham grandes empresas... Por mais que eventualmente Nióbio, distraído numa mina do Moreira Salles, tenha em algum momento ter sido usado pela SpaceX. Eu não sei se a SpaceX, eles são muito econômicos nas ligas que eles usam, né? Mas pode ser que sim, que tenha sido usado. E ainda assim, por mais que o Musk e o Moreira Salles frequentem talvez alguns lugares em Nova York, o Moreira Salles parece muito mais o Edinaldo na alma dele. O Moreira Salles é muito mais próximo de Edinaldo que o Musk. E é isso que eu acho que é interessante pra gente entender, tá? Porque a dinâmica americana é uma dinâmica muito diferente da nossa. Ela é profundamente diferente da nossa. E a gente fica procurando ter resultados em termos de sociedade, em termos de capitalismo, parecido com a dos Estados Unidos, sendo que a nossa mentalidade é a do Edinaldo. E, gente, o Edinaldo... Se você tem a mentalidade do Edinaldo, você vai viver num eterno Piauí. Se você tem a mentalidade de um Edinaldo, você vai viver num eterno Piauí. Você não vai viver no Texas, você não vai viver na Califórnia, você vai viver no Piauí. Piauí, inclusive, nome da revista do João Moreira Salles, certo? É dele. A revista Piauí é desses caras. Né? Então você vai ver no Piauí, seja na revista progressista, usada como instrumento de combate político e de formação de ideias da família Moreira Salles, quanto o estado do Piauí, um local em que uma pequena elite patrimonialista sórdida vive e se abastece do Estado Nacional, tá? Porque o Piauí ele vive do Pacto Federativo Brasileiro, e
e da exploração de uma população ignorante que não tem a menor ideia que é explorada e continua elegendo os mesmos algozes o tempo todo. Ó, o Anderley Pastrello mandou uma crítica que o grande, adoro ele, falou: ódio não combina com pragmatismo, Renan. O ódio é um instrumento fácil para mobilizar massas, mas só uma tomada de consciência coletiva que coloque mais skins no Congresso irá mudar algo. Ao criar o clube, você lançou a primeira semente para essa consciência. Eu discordo. Porque é o seguinte, cara, se você não tiver um sentimento disruptivo, mobilizador dentro de si, Anderley, você não vai ter forças para tomar essas decisões conscientes, pragmáticas e racionais. Você não vai ter força. Porque você vai precisar resistir a essas tentações baixas que tem no caminho. E você vai precisar resistir ao escárnio e à humilhação de ver as pessoas que adotam um caminho mais escroto crescendo fácil, se pendurando na árvore de Natal, né? As bolas coloridas na árvore de Natal. Os eternos traidores. Como você acha que eu lido com os traidores nossos? Com as pessoas que nos abandonam no meio do caminho? Né? Você acha que se você não tiver um ódio muito forte... Não há, a ideia de que você é uma força mecânica é mentira. Você só vive uma vez, Anderley. Isso é eliminar esse elemento humano. Você só vive uma vez. Eu vou dedicar minha vida ao quê? A ser um operador mecânico de uma história? Não, cara. Se não tiver um sentimento, uma paixão que te move, e o ódio é uma paixão, você não faz nada. Você vira um castrado. Né? Por coincidência, uma das coisas que fizeram as grandes burocracias ao longo da história humana é transformá-la numa massa de eunucos castrados, que aí eles viram operadores obedientes ali, né? Mas sem esse fogo, sem essa energia. Tem que ter esse fogo, cara. Tem que ter esse fogo. Tô falando de bolas, de eunuco que corta a bola, né? Mas eu vou discordar de você. Para a live completa com Renan Santos, acompanhe o Análises Renais diariamente às 15 horas no canal de lives do MBL. E se gostou desse corte, deixe seu like, siga nas redes e se inscreva no Corta Promissão MBL.